Eu preciso vender, vou contratar um gerente bom, um gerente que seja um cara muito profissional, um cara que vai trazer resultados maravilhosos para mim. Esse cara vai contratar vários vendedores fantásticos que vão me trazer resultados espetaculares e agora sim a minha empresa vai começar a vender muito e eu vou começar a ganhar muito dinheiro. Será que é tão fácil assim? Fica comigo, já curte aí o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal que hoje nós vamos falar sobre por que vendedores devem ser contratados e qual é o papel de um vendedor na operação. Por que um líder de venda é contratado e qual o verdadeiro papel dele na operação. Vem comigo! E é isso aí. Eu preciso de um líder de venda, de um gerente de vendas e antes de qualquer coisa eu precisaria definir as minhas expectativas em relação a esse gerente. O que realmente eu espero dele. E muitas vezes também eu estou contratando diretamente ou recomendando para que esse líder contrate mais vendedores, troque vendedores ou aumente a equipe, mas não deixo muito claro ou até não paro para pensar qual é o verdadeiro papel de um vendedor na operação e qual é a minha expectativa em relação a ele. Eu vou colocar aqui o meu ponto de vista baseado nesses 30 anos de área comercial e em quase 8 anos de consultoria por aí. Como eu encontro essas situações na empresa. Primeiro, a empresa acredita que o vendedor é uma espécie de mágico, que depois que ele conhece o produto, tá tudo pronto e ele vai começar a vender pra caramba, te dar um monte de lucro e você vai atingir resultados maravilhosos com esse camarada. É o seguinte, tenha com você, eu pelo menos acredito nisso, que um vendedor profissional tem como principal responsabilidade prospectar cliente, ter atividade comercial. O papel ou a responsabilidade de vender não é só dele, é de toda a organização, mas é fundamental que ele tenha atividade comercial. Ele busque novos clientes ou ele busque os atuais clientes para vender os produtos de forma recorrente, se essa é uma característica da empresa. A venda acontecer depende de vários fatores. Depende da política comercial, depende do preço, depende do mercado, depende da concorrência, depende do momento econômico, depende de um monte de coisa. Mas ele fundamentalmente tem que ter atividade comercial, ele tem que prospectar novos clientes. E uma outra coisa que dói muito nos empresários é qual o processo de venda que esse vendedor tem que cumprir. Afinal de contas, o processo de venda, a forma com que ele vai buscar vender aos clientes que ele prospecta, é responsabilidade dele ou responsabilidade da empresa? Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, a responsabilidade de estabelecer um processo de venda é da organização, é da empresa. A empresa diz ao vendedor qual o processo de venda que ele espera, que a empresa espera que esse vendedor cumpra. Porque, naturalmente, o processo de venda está ligado ao propósito, ao porquê dessa empresa, o motivo dela existir. Então, esse vendedor ele precisa saber qual é o motivo, por que aquela empresa existe. Ele precisa saber exatamente o que aquela empresa vende e assim executar o processo de venda de acordo com esse propósito, de acordo com essa expectativa. Então, quem treina o processo de venda, quem capacita o vendedor a executar o processo de venda é a própria empresa. É muito comum eu encontrar as empresas que entregam o produto, o serviço, a pasta ali de venda para o vendedor e pede para ele se virar. Pô, ele vai naturalmente executar o processo de venda baseado na cabeça dele. E muitas vezes ele nem tem um processo de venda que está validado, um processo de venda que realmente vai funcionar em relação a esse produto. Então, duas coisas para a gente poder passar e falar da responsabilidade do líder, do chefe de venda, do gerente de vendas. O vendedor é contratado para ter atividade comercial e prospectar novos clientes e executar um processo de venda que a empresa orienta ele como deve ser feito, ok? Agora nós podemos falar então
do líder de venda. Qual é o verdadeiro papel do líder de venda? Eu encontrei por aí situações muito complexas. Gerentes de vendas que eram gerentes gerais. Gerentes de venda que tinham muitas tarefas administrativas e não conseguiam focar no resultado, fazer a equipe ter atividade comercial e cumprir esse processo de venda. Por aí você já começa a identificar. Será que o líder comercial que está na tua operação, ou até o líder comercial que você conheça, ou você mesmo, está realmente em fazer a tua equipe ter atividade comercial, prospectar clientes e cumprir esse processo de venda que a empresa criou baseada no que ela realmente vende? Será que esse líder comercial está focado nisso? Ou será que ele está com as atividades que a gente chama de perfumaria? Ele está fazendo todas as coisas que estão em volta disso, que é o grande foco, e não está fazendo o principal, que é garantir que a equipe comercial tenha muita atividade, garantir que eles prospectem muitos clientes e cumpram um processo de venda que é o que a empresa acredita, confia. E nesse processo de venda, por trás desse processo de venda, está exatamente o grande propósito da empresa, o que ela realmente vende. Não preciso, então, repetir mais uma vez que o grande papel do líder é garantir que a equipe comercial tenha alta atividade comercial. Prospecte e tenha muita atividade comercial. E que essa atividade comercial seja realizada com o processo de venda que a empresa capacitou e vem treinando. E aí, como ponto final da responsabilidade desse líder, ele é o grande responsável por desenvolver os integrantes da equipe. Ele precisa fazer com que esses integrantes, além de ter atividade e cumprir o processo de venda, eles comecem a fazer isso com muito alto padrão, com altíssimo padrão, porque isso requer treinamento, repetição. Então é como se eu estivesse dizendo o seguinte: você contratou um vendedor agora, esse líder é um cara que vai ficar na bota dele mesmo, é um cara que vai acompanhar ele para habituar ele que resultado tem a ver com alta atividade comercial. Acompanhar ele para dizer para ele, o seu processo de venda tem que ser aquele que nós capacitamos você a fazer. E dar feedbacks constantes para poder aumentar esse desempenho, essa performance dele em relação ao próprio processo de venda. Então, esse é o grande papel. Eu costumo verificar isso de uma maneira muito simples. Eu vou lá e pergunto num bate-papo para o líder comercial quanto tempo ele está perto do vendedor, perto do homem de venda, do agente de venda da empresa, avaliando a quantidade de atividade comercial e a qualidade dessa atividade comercial. Quantas horas por semana ele está fazendo isso daí? Porque se ele está fazendo poucas horas por semana, muito provavelmente essa equipe comercial tem baixa atividade comercial e uma atividade comercial de qualidade ruim, que está desencontrada com o processo de venda que a empresa espera que seja realizado. E aí, tudo isso junto justifica o resultado. Vamos dar uma resumida aqui agora? Vendedores são contratados para ter atividade comercial e realizar o processo de venda que a empresa capacita. E o líder comercial, entre todas as atividades inerentes à função, principalmente ele deve ter o acompanhamento da equipe para garantir a atividade comercial e a qualidade dessa atividade comercial. O resto é papagaiada, o resto é perfumaria, o resto são coisas que um líder comercial precisa fazer, mas que fundamentalmente depende da atividade e do desempenho, da qualidade do desempenho da equipe. Gostou? Gostou da dica? Gostou do nosso bate-papo? Então, curte aí esse vídeo, se inscreve no canal. Eu preciso muito da sua ajuda para me manter entusiasmado para continuar falando de gestão comercial e venda. Então se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com colegas de trabalho, com pessoas da área comercial que você sabe que esse vídeo possa ajudar de alguma maneira, e continua aí nos seguindo nas plataformas, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no próprio
YouTube, porque nós precisamos ir pro choque. Vamos pro choque?